Olá, pessoal, da quinta fase. Vamos fazer aqui os comentários sobre a primeira prova desse semestre, né, da fase do curso de medicina, aqui da UFSC, Florianópolis, Saúde do Adulto. A ordem das questões muda conforme o gabarito, tá? Eu vou rapidamente comentar as questões, e aí, ao longo da semana que vem, lançarei as notas após a correção das provas, tá? Nesse gabarito que eu tenho, começou pela cardio, uma paciente feminina, jovem, 24 anos, unidade básica de saúde, dor torácica contínua há vários meses, constante, região precordial sem radiação, ocorre meio de repouso. Das opções abaixo, qual o diagnóstico mais provável? Mais provável, né, com base nessa clínica, é a dor torácica não cardíaca, né? Os diagnósticos são probabilidades. Com essa informação, a probabilidade maior é essa. A segunda questão é como definir o ritmo sinusal ao eletrocardiograma. Onda P positiva em V1 e AVF. Ondas P da mesma morfologia em diferentes derivações. Ondas P sempre sucedidas de um QRS. E a frequência cardíaca entre 50 e 100. Positividade da onda P definida no quadrante normal. Ondas P sempre com a mesma morfologia e sempre seguidas do complexo QRS, né, o ventricular. Tá? 3. Cada onda U, hipocalemia. 4. A situação em que um certo paciente tem sintomas de arritmia, né, palpitações, enfim, infrequentes, ocorrem para ele raramente, assim, de forma bem espaçada, praticamente anuais, porém incapacitantes, são graves, com repercussão hemodinâmica. Então, a resposta correta de qual seria o melhor exame de monitoração eletrocardiográfica aqui é o monitor de eventos implantável, né, vai ficar em tecido celular subcutâneo e vai ser acionado quanto à ocorrência do evento. As outras opções aqui são todas inadequadas, porque vão monitorar um período de tempo muito curto. 5. Tem a ver com exame físico e cardiologia. A alternativa correta é a que diz que a segunda bulha está hiperfonética na hipertensão arterial pulmonar. Né? Segunda bulha, fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, né? A válvula pulmonar, fechamento da válvula pulmonar na situação de hipertensão arterial pulmonar que provoca a hiperfonese da segunda bulha. Mais especificamente o componente pulmonar, até. Não caiu aqui, tá? Da perícia hiperfonética na hipertensão arterial pulmonar. Um pai trouxe um filho de 25 anos para consultar. Ele tinha um outro filho que morreu subitamente aos 30 anos de idade. O filho de 25 anos não tem sintomas cardiovasculares, tem exame físico normal, mas traz o eletrocardiograma, né, que é mostrado na prova, com algumas derivações. Qual a alternativa correta com orientação do pai para esse filho ainda vivo, mas que tem eletrocardiograma com alterações? Rapidamente, a gente pode colocar aqui perceber nas derivações pré-cordiais, uma não normalidade, né, no segmento ST. Tá? A orientação é a seguinte, né, um encaminhamento para atenção terciária para considerar o cardiodesfibrilador implantado. Né? Essas alterações aqui são características da síndrome divulgada, né, que é uma das condições que pode causar morte súbita, uma história familiar forte. Aqui. A alternativa correta aqui é a alternativa B, encaminhamento para atenção terciária do cardioversor implantado. 7. Chegamos aqui em algumas questões da epidemiologia. O resultado da gasometria que indicaria a oxigenoterapia domiciliar com paciente com DPOC. Tá? É a alternativa A, tá? Coloca a saturação de O2 abaixo de 88 e a pressão de O2 abaixo de 55 milímetros. Das alternativas colocadas, ela é que tinha piores parâmetros. Questão 8.
critérios de indicação de tratamento hospitalar na pneumonia adquirida na comunidade. E a alternativa que coloca a presença de confusão mental, ou frequência respiratória maior que 30, pressão sistólica menor que 90, ou diastólica menor que 60, ou idade maior que 65. Também a alternativa que trazia a combinação de piores parâmetros. A questão 9 é a alternativa que corresponde ao conceito de infecção pulmonar após 48 horas da admissão hospitalar. É a pneumonia hospitalar. Né? 10. Exames complementares indicados para a investigação etiológica da pneumonia adquirida na comunidade, em pacientes com infiltrado cavitário. Questão clássica também, né? Tem que pesquisar o BR nos carros e uma hemocultura para identificar possíveis, né, patógenos circulantes e promover assim, a formação de um abscesso na captação. 11. Calendário vacinal de rotina em pneumopapas crônicos acima de 60 anos. Vacina antipneumocócica, vacina anti-influenza, vacina anti-Covid-19. 12. A técnica da espirometria permite determinar volumes e capacidades. Qual volume pode ser determinado mesmo ou capacidade apenas com a espirometria, sem outros métodos adicionais. Né? Sabe que a gente não vai conseguir medir o volume residual, né? Então, o que é possível medir é a capacidade vital, alternativa B. No DPLC, a alternativa correta é, das opções dadas, o aumento da diastase está associado à alteração do ponto de repouso elástico da caixa torácica. As demais estão incorretas, né? A resistência das vias aéreas não está diminuída. O parênquima pulmonar tem um aumento do infiltrado inflamatório, não é o caso. E a complacência pulmonar está reduzida, não. Em relação aos contornos mediastinais identificados em radiografia simples do tórax, agora a radiologia, é correto afirmar, todas as alternativas, exceto que o ato esquerdo pode ser identificado em pacientes saudáveis, na incidência frontal e lateral. Ele não faz parte do contorno de coração, né? Na incidência frontal. 15. Na avaliação das lesões intestinais, são vantagens da tomografia, exceto menores doses de radiação, claro, né? As doses são maiores. 16. Segundo o protocolo clínico de diretriz da artrite reumatoide, qual a vantagem do naproxeno em relação ao ibuprofeno? No princípio, a única vantagem mesmo é o maior tempo de meia-vida, que é uma doença crônica, né, que vai exigir um uso mais prolongado, vai permitir uma posologia mais espaçada, mais confortável. Né? A meia-vida do naproxeno é maior que do ibuprofeno, que é de curta duração. Né? Uma pessoa com artrite reumatoide vai ter que tomar ibuprofeno muito frequentemente, né? Um intervalo entre as doses muito curto, que é uma desvantagem no tratamento em doenças crônicas. Né? Do ponto de vista de eficácia, potência, segurança, não existe demonstração de diferença. 17. Característica farmacológica da prednisona, que explica sua posologia uma vez ao dia. Né? Embora a meia-vida da prednisona seja curta, né? Ela age de forma prolongada após a administração, porque tem efeitos genômicos intranucleares. Né? Ela promove o acionamento de sinalização dentro do núcleo celular e de escolha de diferentes genes para serem mais transcritos e menos transcritos, e esses genes é que vão ter uma resposta clínica, né, que vai ser sustentada enquanto houver produção de produtos, né, relacionados a esses genes que foram acionados, ou a diminuição dos produtos dos genes que foram, né, tiveram a transcrição diminuída. E todos esses efeitos, então, não dependem da presença da molécula do plasma. Né? A ação nuclear dela é mais duradoura, diferente. 18. São vantagens terapêuticas e farmacológicas da loratadina sobre a clorfeniramina, são os antistamínicos, no tratamento da rinite alérgica. Exceto, todas as opções são vantagens, exceto a alternativa A, que falava que é maior pico entre ingestão oral e o pico de concentração plasmática. Né? Maior tempo, uma absorção mais lenta. Né? Bom, no princípio, isso não é uma vantagem, né, no tratamento da rinite alérgica. Né? A pessoa precisa tomar o remedinho e espera que a absorção seja rápida e ter um alívio rápido dos sintomas. Né? Então, essa é uma alternativa falsa. Pelo contrário, né? A loratadina vai ter um menor tempo. 19, a mildarona é a
alternativa correta. A correta é que ela afeta os metabolismos dos hormônios da tireoide, podendo causar tanto hiper quanto hipotireoidismo, né? A amiodarona classicamente provoca alterações na tireoide com efeito colateral, né? Se acontecer uma alteração na tireoide relativamente grande. Em relação aos fármacos antiarrítmicos, questão 20, a sinal alternativa correta. Correta é a lidocaína, faz o bloqueio de canais de sódio independente do uso no miocárdio isquêmico, né? Então, o efeito dela é variável conforme o uso nos canais de sódio. Em relação aos enfisemas, a sinal alternativa correta. Estamos falando da patologia, tá, né? A patologia, mas os assuntos são todos relacionados, né? Então, é uma questão que envolve também a pneumologia, eventualmente uma questão que vai envolver a radiologia também, né? Os assuntos se correlacionam, tá? Então, em relação aos enfisemas, a alternativa correta é a C. Os pacientes com quadro de enfisema, a destruição. Não, perdão, fui na alternativa marcada aqui na prova, não é? Não é a alternativa correta aqui, na 21, deixa eu ver. Os pacientes com quadro de enfisema, aumento irreversível dos espaços aéreos, sem fibrose, né? A formação de bolhas, né? Aumento irreversível dos espaços aéreos. 22, em relação ao quadro de bronquite crônica, assinale a alternativa correta. A correta é a seguinte: hipersecreção de muco por hiperplasia granular, associada à congestão e edema da mucosa brônquica, né? Típico da bronquite crônica, a inflamação das vias aéreas, né? Com edema da mucosa, congestão, formação de muco, né? Que dá tosse crônica típica desse paciente, né? Produtivo. 23, em relação à tuberculose secundária, correta. A correta é que ela é associada à reinfecção ou reativação de lesões latentes, né? Tuberculose latente pode ser uma reativação. E questão 24 aqui, qual a medida mais usada na prática diária para avaliar o grau de inflamação na asma? A contagem de eosinófilos no sangue periférico, tá? É o que se utiliza na prática clínica, né? Pela disponibilidade. 25, mecanismos fisiopatológicos característicos da asma. Obstrução variável ao fluxo de ar, por hiperresponsividade das vias aéreas, né? Puxa, bem simples. 26, tratamento farmacológico da trilha preferencial da asma, na etapa 1 mais 2 do protocolo FINA. Bom, é o clássico também, né? Corticoide inalatório, dose baixa para todos, né? Então, isso está sempre presente. Associado aqui ao formoterol, um beta-2 de longa duração, né? Se necessário. Chegamos no hemato, 27, temos uma questão com uma paciente feminina de 20 anos, que traz um hemograma, hemoglobina 7,5, uma hematócrita 26, VCM bem baixo, 61,8, uma anemia microcítica. Também hipocrônica. Então, de acordo com esses dados, o que é provável encontrar nos exames laboratoriais do perfil de ferro? A ferritina baixa, né? A saturação de transferina baixa e uma reticulocitopenia, contagem de reticulócitos baixa, informação muito importante. 28, mais um hemograma, que é trazido por uma paciente feminina de 48 anos, com astenia, início incipiente, clínica progressiva, realizou cirurgia bariátrica há 6 meses, nunca foi às consultas de retorno, então não está fazendo a reposição, né, que seria necessário. Curada, está periférica, uma cruz também, e o exame neurológico tem uma marcha táxica e uma diminuição de sensibilidade nas extremidades. O hemograma mostra uma anemia macrocítica, tá? Assim, aumentado de 104. Então, qual a explicação para sintomas neurológicos e fisiopatologia da icterícia? Uma pergunta que envolve fisiopatologia, né? Nesse caso aqui, nós temos uma deficiência de vitamina B12, né? Existe a desmobilização do cordão posterior da medula espinhal, né? Levando aquela ataxia e a diminuição de sensibilidade. E a icterícia, hemólise intramedular. Quase terminando, a questão 29, no que diz respeito à hematopoiese humana, a informação de hemoglobina, a alternativa correta. A correta é a alternativa que diz que as células sanguíneas originam-se de uma única célula-tronco, né? Uma única célula progenitora, né? Que é o princípio que permite o transplante de medula. Né? 30, analise o seguinte hemograma de uma mulher idosa, de 70 anos, cansaço paridez, hemoglobina 6,9, PCM 520, leucócitos 2.800, também reduzido, em neutrófilos hipersegmentados, que é o que mostra também na figurinha, né?
que foi colocada na prova aqui, um neutrófilo hipersegmentado, né, no seu núcleo. Gosto de minutos, claro. A hipótese mais provável aqui é uma anemia perniciosa, e a única opção estaria associada aqui à anemia macrocítica, como é o caso. Perniciosa no princípio B12 também. As outras opções não cursam com anemia macrocítica. 31, sobre as artrites microcristalinas, a incorreta. Chegamos a reumato. Essa é uma questão com uma alternativa que falam sobre artrites microcristalinas. Gota é o diagnóstico mais comum. A alternativa errada é a primeira, que diz que pseudogota é aquela que tem cristais de urato, né, presentes no líquido sinovial. Não é, né? Cristais de urato são de gota mesmo. A questão seguinte, 32, em relação à fisiopatologia da artrite reumatoide, a correta é a alternativa C, que fala o seguinte: inflamação crônica leva à proliferação da membrana sinovial, sinovite, espessa, hiperplásica, secreta mais citocinas, perpetuando a inflamação e provocando destruição das articulações. Tá? Todas as alternativas têm algo errado. A primeira diz que o TNF-alfa é uma citocina reguladora, não é. Né? É uma citocina pró-inflamatória, e a sua produção não está reduzida na artrite reumatoide, como diz aqui, ela está, claro, aumentada. A gente trata de reumatoide com anti-TNF. Né? A segunda alternativa fala que a célula P produz autoanticorpos, não é? Né? É o linfócito B, o plasmócito. E a última alternativa fala que o fator reumatoide é um anticorpo anticiclina, né? Que não é o caso, né? O fator reumatoide é um outro fenômeno ali na artrite reumatoide, que não é a mesma coisa que o anticorpo anticiclina. Questão 33, temos uma paciente feminina, 45 anos, há 3 meses, evoluindo para resumir, uma poliartrite simétrica, né, que afeta mãos, punhos e joelhos e pés. Tá? É um quadro típico de uma artrite reumatoide, inclusive com anti-CCP positivo. Tá? E a pergunta é: qual a melhor medicação para o tratamento modificador da doença de primeira escolha? A melhor medicação, primeira escolha, é o methotrexato. 34, um caso típico de gota. Tá bom? Para resumir, masculino de 25 anos, aumento de volume, dor, calor e rubor no tornozelo direito, iniciado há um dia, bem agudo então, né? Já teve 3 episódios semelhantes anteriores, na primeira metatarso falangiana direita, todos durando cerca de 3 dias, com melhora espontânea, ou após uso anti-inflamatório. Então, um caso típico de gota, esse é o diagnóstico mais provável. E, por fim, a questão 35, temos aqui uma paciente feminina, 75 anos, portadora de diabetes tipo 2, que vem em emergência com aumento de volume, rubor, calor e dor no joelho direito, com piora progressiva a 4 dias. Tá? Qual a conduta indicada no atendimento de emergência? Das alternativas que estão aqui, a conduta é a procedência para análise de sinovial e início de antibiótico terapia. Diferente do caso anterior, né? Aqui nós temos uma senhora idosa, imunossuprimida pelo diabetes, que vem apresentando uma monoartrite aguda também, mas que vem em piora progressiva já há 4 dias. Claramente, a maior chance aqui, o maior risco, é termos uma artrite séptica, né? Precisa funcionar e iniciar a antibiótico terapia. Perfeito, pessoal? Iniciando a semana, eu providencio as correções das provas, tá? E o encaminhamento das notas tão cedo quanto possível. Um abraço para vocês e até breve.